Olá! No terceiro módulo do curso de Assistente de Produção Cultural, analisamos as formas como o Estado, as políticas públicas e a gestão cultural se relacionam com a produção artística e com a garantia de acesso à cultura no Brasil. Para compreender esse contexto, é fundamental entender primeiro o funcionamento do sistema democrático e como ele evoluiu ao longo do tempo até chegar ao modelo que conhecemos hoje. A democracia moderna tem suas raízes na Grécia Antiga. A própria palavra vem de demos, povo, e kratos, poder, indicando que o governo deveria ser conduzido por aqueles que seriam diretamente afetados pelas decisões. Em Atenas, esse sistema se caracterizava pela democracia direta, na qual os cidadãos participavam pessoalmente das decisões coletivas. Os gregos associavam liberdade à participação ativa nas assembleias públicas, e qualquer pessoa que falasse grego era considerada parte dessa comunidade política. Hoje, vivemos a democracia representativa, na qual elegemos representantes para falar em nosso nome. Essa forma é necessária devido à dimensão populacional atual. Enquanto Atenas contava com cerca de 140 mil habitantes, o Brasil possui mais de 216 milhões de pessoas. A participação direta seria inviável em escala nacional. A valorização da democracia no Brasil está profundamente ligada à sua história recente. Entre 1964 e 1985, o país viveu uma ditadura militar que suprimiu liberdades individuais, extinguiu eleições diretas para presidente e instituiu colégios eleitorais manipulados para garantir votos ao governo. Com o retorno da democracia, o direito ao voto passou a ser visto como conquista e fundamento do Estado brasileiro. O Estado democrático tem a responsabilidade de garantir direitos essenciais à população. Isso ocorre por meio das políticas públicas, definidas como decisões e ações governamentais voltadas à melhoria da qualidade de vida. Elas podem se materializar em áreas como educação, saúde, transporte, moradia e cultura. A Constituição Federal de 1988 estabelece esses direitos sociais e orienta as ações governamentais. Para que uma política pública exista, são necessárias 5 etapas: construção da agenda, identificação dos problemas prioritários, formulação, criando possíveis soluções, processo decisório, avaliando alternativas com base em dados, implementação, colocando em prática a política escolhida, a avaliação, verificando resultados e ajustando o que for necessário. Esse processo é contínuo e exige pesquisa, recursos, tempo e monitoramento, assim como método científico. Além disso, políticas públicas têm papel fundamental na redução das desigualdades estruturais, inferindo nas relações sociais e econômicas e garantindo que mais pessoas tenham acesso a serviços essenciais, como o SUS, a educação pública e o transporte coletivo. A atuação do Estado na cultura se torna mais clara quando analisamos os artigos 215 e 216 da Constituição, que determinam que o poder público deve garantir o acesso às fontes da cultura nacional, apoiar manifestações artísticas e preservar patrimônios materiais e imateriais. Isso inclui modos de vida, obras científicas e artísticas, espaços culturais, cidades históricas e expressões populares. A relação entre cultura e políticas públicas começa a se consolidar na década de 1930, durante o governo de Getúlio Vargas. Inspirado pelos movimentos artísticos modernistas, Vargas cria instituições fundamentais, como o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Instituto Nacional de Cinema Educativo e o Instituto Nacional do Livro. Em 1938, surge o primeiro Conselho Nacional de Cultura. Entre o fim do Estado Novo e o início da ditadura militar, o setor cultural cresce de forma mais ligada à iniciativa privada. Espaços como o MANRIO e o MASP recebem reconhecimento oficial e algumas subvenções, mas não existe ainda uma política estruturada de financiamento contínuo. Nos anos 1950, a chegada de novas tecnologias, rádio e televisão,
amplia as possibilidades de criação artística, fortalecendo a autonomia dos produtores culturais. Com a ditadura, a partir de 1964, o Estado reorganiza o setor cultural e cria o Conselho Federal de Cultura. Embora vários planos tenham sido apresentados, poucos foram implementados. O mais significativo foi o Plano de Ação Cultural, PAC, lançado em 1973, que buscou promover eventos culturais financiados pelo governo em todo o país. Com o fim da ditadura, o presidente José Sarney cria o Ministério da Cultura em 1985 e institui a primeira lei de incentivos fiscais no ano seguinte. Entretanto, o Ministério é extinto em 1990 pelo governo Collor, que interrompe investimentos e deixa o setor dependente de estados e municípios. Apenas em 1991 surge a Lei 8.313, conhecida como Lei Rouanet, que se torna o principal mecanismo de financiamento cultural do país. Através dela, obras como Central do Brasil, Cidade de Deus, Tropa de Elite e Dois Filhos de Francisco foram viabilizadas, gerando amplo retorno cultural e financeiro. Com o retorno do Ministério da Cultura em 1992 e ajustes posteriores, a lei passa por modificações para ampliar incentivos ao setor audiovisual e fomentar projetos culturais. Chegamos ao final da primeira aula do módulo 3. Espero que você tenha compreendido melhor como essas mudanças influenciam o financiamento cultural no Brasil e o papel das políticas públicas nesse processo. Na próxima aula, vamos aprofundar esses debates e conectar esses conceitos à prática profissional. Até lá!